Nós estamos chegando ao final de mais um ano e o 2022 já está aí às portas, né? E esse é o momento da gente fazer uma retrospectiva, fazer um balanço para ver como que foi a nossa vida. Iniciamos um ano muito difícil, complicado, e muitos pensavam, não sei se eu vou chegar até o fim. E nós chegamos, olha só que bênção, que oportunidade que Deus nos deu para que a gente possa fazer uma retrospectiva, ver muito sobre a graça de Deus, o socorro de Deus, o cuidado de Deus, de um Deus que nos ajudou para que pudéssemos chegar até aqui. E sabemos que daqui em diante Ele continuará a nos ajudar também. Essa é a nossa esperança, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, os desafios de 2022, que também não serão fáceis. Mas acreditamos num Deus que conhece os nossos amanhãs, um Deus que vê o futuro desde o começo, e esse é o Deus que trabalha por nós, que é eterno, que é presente, que é suficiente para nos ajudar. Amém, queridos? E eu gostaria de ler um texto com você de Atos 13:36, que diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Né? Aqui o texto fala do testemunho de Paulo em Antioquia, onde ele apresenta aqui num testemunho maravilhoso, bem feito, quase igual ao que o diácono Estevão fez, onde ele relembra do passado para mostrar a fidelidade de Deus, o mover de Deus e pessoas importantes que Deus usou. E ele estava convicto disso. E ele apresenta aqui para nós o Davi. Né? Davi foi um famoso rei em Israel, cerca de 1000 anos antes do nascimento de Jesus. Sua sepultura em Jerusalém não foi localizada ainda, mas conhecemos seu epitáfio. O seu epitáfio está aqui, né? Davi serviu a sua geração conforme o plano de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Esse texto aqui é um reforço para que a nossa vida possa ser vivida não em vão, que a gente possa estar atento às oportunidades que Deus nos dá sempre, né? E que nós também estamos numa engrenagem da história providencial de Deus para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso Brasil. Nós estamos, e aquilo que fazemos, às vezes, que Deus permite que a gente faça, com a orientação dele, a gente não entende, mas a gente vê que a gente está dentro de um projeto enorme de Deus, e muitas coisas não entendemos por que está acontecendo, por que estamos fazendo, por que Deus está pedindo para a gente. E às vezes tem coisas até absurdas e ridículas aos nossos olhos, mas devemos crer que Deus tem um propósito para a sua vida. E nós estamos nessa engrenagem e com certeza o que eu mais quero para 2022 e o que eu oro para todos nós é para que sejamos úteis aos projetos de Deus, aos propósitos de Deus, para todas as áreas de nossa vida. Amém, queridos? E aqui tem algumas lições importantes para a gente destacar nesse texto. A primeira nos fala aqui que Davi serviu. Que coisa maravilhosa, um rei que serviu, né? E é interessante que o rei dos reis também, ele serviu. E uma das coisas importantes que você tem que pensar para 2022, você está disposto a servir a Deus, servir ao próximo, né? Estar cada vez mais disposto para pensar nas pessoas, para pensar mais no reino de Deus, porque nós somos extremamente egoístas, pensamos muito nos favores e nos favorecimentos que vêm para nós, nas coisas que nós temos como ganho pessoal, mas nos esquecemos de que a nossa vida aqui na terra é para servir a Deus, queridos. Né? A vida é passageira. E o que você fez para Deus? Você às vezes de uma forma louca e desesperada tem se atirado para o trabalho, onde isso está te consumindo e você não reserva tempo para Deus, para ir na igreja, para estudar a Bíblia, para orar.
né? E também para servir as pessoas. Estamos num momento difícil e complicado, onde tem muitas pessoas gemendo e sofrendo. E é o momento nosso de exercer o papel de cristão, que é servir uns aos outros. Você está disposto para isso? Davi, mesmo sendo rei, serviu. E diz o texto aqui também que ele serviu a sua geração, né? Ele serviu a sua própria geração. A quem ele poderia servir a não ser aos seus contemporâneos? Mas um dos nossos problemas é que às vezes pensamos, se eu tivesse vivido naquela outra época, teria servido melhor. Engana-se, pois quem não quiser servir aqui agora, não servirá nunca em ninguém. O ministério de Davi foi ao mesmo tempo relevante e contemporâneo, porque ele ministrou a sua própria geração. Foi um ministério relevante, importante e contemporâneo. Diz o texto que ele serviu a sua própria geração. A geração que passou, não vamos mais servir. A geração futura, talvez não estaremos para servir. A gente tem que servir a nossa geração. É o que está palpável, é o que está seguro, é o que está na nossa frente. E Davi, ele foi caracterizado de uma forma positiva, onde diz que ele serviu a sua própria geração. Queridos, você está disposto a servir a sua geração? Uma geração que está carente de Deus, uma geração que está vivendo com mentiras, uma geração que está vivendo com sentimentos pecaminosos e cada vez mais uma geração deprimida, machucada, esgotada e estuprada emocionalmente. E chega o momento que nós não estamos aqui para um piquenique na terra, mas estamos aqui para servir a nossa própria geração, para trazer uma palavra de esperança, para ser uma voz profética, para denunciarmos o pecado e para ajudarmos as pessoas a viverem uma vida com sentido e com propósito, a acolhermos as pessoas, a sermos mais acessíveis às pessoas, sairmos de nosso mundinho e estarmos cada vez mais preocupados com os outros, porque igreja só é igreja quando pensa nos outros. Queridos, Davi, ele serviu a sua geração. E diz o texto aqui também, no versículo 36, conforme o desígnio de Deus, conforme o plano de Deus, né? E finalmente, aqui a gente vê um elogio maior a Davi, que Davi serviu conforme o plano de Deus. Mas alguém poderia pensar, isso era um elogio, louvor demais, porque me lembro que Davi, ele cometera pecados, ele pisou na bola, né? Mas é interessante que você talvez não fez o pior de Davi, que foi um adultério e também um homicídio, mas também você não fez o melhor de Davi, que foi a confissão de pecados, o arrependimento, onde ele escreve capítulos na Bíblia para externar esse arrependimento, onde esses capítulos ficaram como legado na história, para que eu, quando leio aqui o Salmo 32, Salmo 51, eu vejo Davi de uma forma franca, honesta, falando do seu pecado. Então, o pior de Davi talvez você não fez, mas o melhor de Davi você também não fez. Esse é o momento, queridos, da gente não ficar julgando e num espírito de seleção ou de competição, a gente fique fugindo dos propósitos de Deus. Que você caia em si e fale, aqui está a minha vida, Senhor. Eu quero servir a minha geração, eu quero ser relevante, eu quero ser contemporâneo e eu quero fazer conforme a vontade do Senhor. E queridos, cada um de nós é chamado para servir a sua própria geração, deixando um legado de testemunho à próxima eleição, né? A próxima geração, aliás, né? Deixando um legado para a próxima geração. Tendo Davi servido a sua geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Note que Deus teve total controle sobre o dia da morte de Davi. Davi somente faleceu depois de haver servido a sua geração em todos os
aspectos, em todas as situações, né? Aspectos de suas profissões, conforme o propósito que Deus tinha para ele. Queridos, Deus é soberano e Deus quer que você deixe um legado. E que sabemos que nós somos infalíveis enquanto estamos cumprindo o propósito de Deus. Depois de cumprirmos, Deus nos chama. Davi serviu a sua própria geração conforme o desígnio de Deus e depois adormeceu. Queridos, que Deus te abençoe e que você possa pensar bem nesse texto. E que 2022 que está batendo as portas, que você possa fazer um balanço, uma retrospectiva das coisas que você fez para Deus e para o próximo. E que você caia em si e fale, sou devedor, estou em débito e preciso melhorar minha vida. E preciso imitar Davi, conforme a vontade de Deus. E quero receber esse elogio de Deus, que você, que eu, que nós servimos conforme os planos do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te dê um 2022 cheio de providência do Senhor e que você possa ser cada vez mais um servo frutífero nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.